perdido num beco sem saída, sozinho e languroso. Procuro um beco com saída, num sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languroso. No meu cérebro vive um pássaro, um cucu ou um fazão. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos a fazer o programa do Beco com Saídas. Já há algum tempo nós estávamos todos juntos e hoje vamos então falar sobre um tema que é a mudança envolve um luto. Espero que também todos lá em casa, que estão-nos a ver, a ouvir, também possam colocar questões e possam falar também dizer algumas coisas que achem que sejam pertinentes e que nos façam pensar. A mudança envolve um luto, é assim um tema forte, se calhar um pouco pesado. Eu estava a pensar, a mudança envolve um luto, será que a mudança envolve um luto? Quando nós falamos, a mudança pode envolver um luto do ponto de vista das perdas, não é? Se calhar do sentimento de tristeza ou de nostalgia, não é? De haver uma mudança, uma alteração e perder algo, mas um luto parece uma coisa muito forte, porque está relacionado com o sentimento também de pena, de pesar. E eu quando olho para a mudança, penso na continuidade, penso na esperança, não é? Penso naquela luz, não é? Que vai crescendo, aquela luz interna que vai crescendo, aquela luz ao fundo do túnel, não é? Assim, arredondando a expressão. Não sei o que é que vocês tinham para falar também um pouco sobre este aspecto de mudança envolve um luto. Essa questão do o luto, realmente concordo contigo, Pedro, que de certa forma concordo. A primeira ideia que nos vem à cabeça quando falamos de luto é um pesar, é o falecimento de alguém, é o vestir-nos de preto, é uma fase triste, etc. Pronto, mas a palavra luto em si, para mim, engloba muito, muito mais que isso, no sentido que o luto está ligado a deixar algo para trás, a esquecer algo, e isso nem sempre é triste. Nem sempre é triste. Muitas vezes deixamos coisas para trás, deixamos coisas com as quais fomos felizes, coisas que gostávamos de fazer, pessoas com quem gostávamos de estar, mas fazer um luto, ou pensar num luto, ou passar por um luto, para mim engloba ou significa muito mais que isso, que é o querermos, o sermos impelidos para algo novo, para uma nova experiência, para dar um passo em frente, não é? Claro que, obviamente, esta é uma perspectiva otimista ou positiva, se quisermos, não é? Porque é pensar que todas as mudanças são mudanças voluntárias e que englobam um querer e uma felicidade e sentimentos positivos. Claro que muitas vezes isso não é assim. Mas pronto, eu gosto de pensar as coisas assim essencialmente, embora, claro, a ideia que dá título aqui a este nosso programa da segunda temporada, cada mudança ou uma mudança envolve sempre um luto, é muito mais que isto, não é? É muito mais que isto. Já desenvolverei à medida que fomos falando. É como se qualquer saída fosse uma entrada para o outro lado, não é? Sim, é essa a ideia primeira ideia que eu gostava de transmitir. Sim, este tema é muito, muito interessante e está entranhado, sinto eu, em todos nós, não é? Esta questão da mudança e dos lutos. Aliás, ao pensar até nesta frase, tema, não é? Que foi a mais votada aí na nossa sondagem, não é? Nas redes sociais, e por isso também estamos hoje aqui a fazer este primeiro episódio aqui da segunda temporada, mas pois, mudança pode quase ser
na minha opinião, ser um sinónimo de vida. Estamos continuadamente em mudança, podemos estar mais apoderados da consciência da mudança ou não, não é? Porque estamos continuadamente a mudar fisicamente, o tempo passa por nós e, portanto, já não somos os mesmos que éramos há uns anos, há uns meses, há uns dias e mesmo aí há uns segundos. Algo está constantemente em processo de mudança. Podemos não estar muito conscientes disso, mas estamos realmente a mudar. E então, associado a isto, lembro-me muito, acho que até já tinha citado uma frase deste filósofo num dos episódios da primeira temporada, do Heraclito, o filósofo da Antiguidade, que disse aí há uns 2500 anos, que ninguém se banha nas águas do mesmo rio 2 vezes, porque o rio já não é o mesmo e a pessoa também já não é a mesma. Portanto, ou seja, esta ideia de que estamos continuadamente em luto face à vida, porque luto e mudança são basicamente também sinónimos, não é? Mudança envolve sempre um luto, envolve porque basicamente como é que nós distinguimos a mudança do luto? O luto é um processo de mudança, mas esse trabalho de luto implica a consciência, de modo a que possamos aproveitar uma aprendizagem de vida, que é isso que fica depois no passado, aquilo que nos apercebemos que são vivências que já tivemos, para escolhas com maior sentido no presente, mas é um presente em constante mudança, estamos sempre a ir à procura do presente, ele já nos escapou, não é? Está sempre a ser renovado. E portanto andamos em modo de luto com o tempo, não é? E de um luto com nós mesmos, não é? E com tudo aquilo que sentimos que somos nós na relação com os outros. Não há nada de fixo e isto cria também a tal dita angústia de que eu não conseguir agarrar nada em termos da minha vida, porque estou de facto em mudança continuada. Portanto, é um processo de adaptação, pois, ao viver. É angustiante. Pois, a vida é angustiante. Essa ideia de não conseguir agarrar nada e estar sempre em mudança. Senti agora aqui qualquer coisa, sério. E apoderarmos disso com muita consciência também é difícil. Caímos em modos de alguma rigidez, de alguma necessidade de fixação de qualquer coisa. Também porque nos é difícil estar num fluir constante, não é? Ou sistemático com a vida. Então selecionamos. Não, hoje estou aqui a fazer agora aqui convosco, mas eu sei lá o que é que eu vou dizer daqui a uns breves segundos. Eu não faço ideia, nem sei o que é que o Hugo vai dizer, nem o Pedro, nem a Laura. E, portanto, quanto muito, eu posso ir evocando experiências do passado, os tais tesouros que o passado tem. O Vítor Franco falava lá dos celeiros cheios, não é? Para que possamos depois, aquilo que é seguro é o passado, não é? Como o Franco dizia, aquilo sim é altamente seguro, aquilo já não dá para mudar, são factos, não é? Mas são factos que nos ajudam a perceber, então e agora? O que é que eu vou fazer a seguir? Não é? Agora que já fiz aquilo tudo, não é? Isso sim é um filme, nem dá para mudar, dá quanto muito para se sentir de maneira diferente face ao filme, mas o filme é o mesmo. Mas, e agora o que é que eu faço a partir daí? E é o que eu faço a partir daí que também dá um sentido renovado à própria vida e, portanto, fazer o luto, quando falamos do trabalho de luto, é também fazer uma adaptação à realidade, construir o dito projeto existencial com base também na experiência do passado, mas para isso precisamos de compreender a nossa vida do passado, projetando para o futuro, não é? Isto requer também uma atenção sistemática, ou pelo menos frequente, para que nos possamos posicionar neste devir, não é? Sim. Tocaste ali no Pedro, quando falaste de Franco, dos celeiros. Foi uma provocação ao Pedro, que eu sei. Nós sabemos bem que é assim, uma grande referência para ele, não é? O Vítor Franco. Sim, os celeiros cheios de valiosas experiências e de amores amados, não é? Que jamais poderão ser destruídos e esquecidos, não é? Ficam ali no monumento, não é? Mas só isso dá um problema, Pedro.
Mas sim, é uma ideia interessante também, é que falaste, não é? O Viktor Frankl realmente fala também nas mudanças, e fala no passado, e fala nessas mudanças internas, não é? No fundo, não é? Sim, porque o poder das ideias também pode levar a uma mudança, a uma autoconsciência, ou o poder da presença, como nós falámos, que a presença pode ser o meu presente, pode oferecer a alguém também, mas são mudanças, não é? Aliás, a relação terapeuta-paciente pode haver mudanças, não é? A mudança pode estar iminente em vários eixos, em várias dimensões, em várias formas, não é? Se nós pensarmos bem. Não sei se a Laura também queria... no entanto, sim... Estamos a ouvir, Laura. Pareceu-me que a Laura ia falar, mas... Laura? Experiência 1, 2, Não, 3, não, Laura? não, som. Sim, se calhar foi o som. É o som que... Agora agora sim. Uhum. Eu trago sempre problemas aqui para os nossos programas. Ou bem que é a imagem, ou bem que é o som. E para iniciar esta segunda temporada, lá venho eu novamente com os meus problemas técnicos. Mas olha que a maior parte dos problemas, quem nos ouve e quem nos vê não se apercebe, porque depois a gente não mete. Brindamos por eles. Sim. Vamos ouvir. Uhum. Sim, Laura? Está aceitável, sim. Não, agora não. Não. Não estamos a ouvir, Laura. Uns fones. É se calhar com os fones, sim, se calhar pode ajudar. Os fones. Mas enquanto a Laura procura os fones, eu só gostava de acrescentar, de comentar, de voltar um bocadinho atrás, quando o Nuno falava, né? Aquela ideia realmente impressionou-me, de alguém que está no meio da sala ou não, e não consegue não consegue agarrar-se a nenhum momento, ou o facto de estar na sua cabeça haverem muitos cenários de mudança, quase capaz de estressar essa pessoa, né? Angustiá-la, não é? E isso é muito, isso eu gostava, isso remete-me para a ideia de que muitas vezes quando a mudança nos assusta, não conseguimos perceber, não nos sentimos confortáveis na mudança, não é? Quando isso acontece, muitas vezes é quando também não se consegue fazer, é porque o luto não estamos a lidar bem com o luto também, não é? Não queremos necessariamente dar o passo e deixar uma coisa para trás. Estamos naquela situação ambivalente, não é? É um sintoma, não é? Às vezes, de não querer agarrar a mudança, é um sintoma de que não, eu não quero virar as costas completamente ao que ficou para trás. Uhum. E isso é uma forma interessante de ligar os dois conceitos, luto e mudança. Na minha opinião. A mudança assusta a todos, na minha opinião. Mudar implica deixar para trás esses caminhos já conhecidos e aventurar-se no desconhecido, não é? Por isso é que muitas pessoas também deixam-se estar e são incapazes de dizer basta, não é? Porque sentem-se satisfeitos onde estão, mesmo às vezes sentirem-se infelizes e insatisfeitos, deixam-se estar, não é? Isso é outra coisa, quer dizer, outra coisa não. Isso é assumir que não queremos ou que não conseguimmente a mudança, sim. Mudança, sim. Não conseguir. E também podem sofrer e é pode ser angustiante. Protegermos dessa angústia de que o cenário de muitas mudanças pode nos estimular, não é? Uhum. Eu até por acaso, pronto, reparei também li um bocado mais sobre esta questão, embora muito pouco, porque pronto, estas coisas acabam por estar na nossa presença e na nossa mente, e pronto, eu gosto muito de psicanálise, como vocês sabem, e há uma ideia em psicanálise que é a questão da pulsão da vida e da pulsão da morte, não é? Sim. E a pulsão da vida está sempre ligada a um lado criativo, de criação, portanto, de fazer coisas novas, de agarrar novas coisas,
e a pulsão da morte está sempre ligada precisamente a não querer, não, ao contrário do que se calhar as pessoas pensam que a pulsão da morte é a gente pôr-se em situações de risco e praticar desportos radicais em que podemos morrer ou em comportamentos desviantes. A pulsão de morte tem mais a ver, na minha opinião também, com não queremos, como o Nuno há bocado dizia, crescer, evoluir envolve mudança, estamos sempre a deixar coisas para trás e agarrar outras. A pulsão da morte é não querer sair da fase anterior, não é? Ou não conseguir. É sempre alguma coisa que nos agarra e voluntariamente ou involuntariamente e não queremos evoluir como será a ordem natural da vida, não é? Que é evoluir, mudar, de uma lagarta passar por uma borboleta, metamorfose, transformação, etc. Isso é vida, não é? Então, bem, antes de mais, e desculpem toda esta situação, de facto isto às vezes, estas questões técnicas complicam um pouco, mas pronto, está resolvido. Antes de mais, queria dizer que acho muito interessante o facto de agora termos isto em formato de questão, ou seja, isto a mudança envolve sempre um luto em detrimento de uma palavra, de um conceito, que eu acho que também gera aqui uma reflexão bastante interessante. E eu, quando pensei sobre o assunto, portanto, se a mudança envolve sempre um luto. Eu penso que a mudança poderá envolver um luto. Se pensarmos no luto como, e eu aí não consigo dissociar a ideia do luto de algum sofrimento, ou seja, de haver aqui emoções mais difíceis que a pessoa poderá estar a experienciar, não é? Aliás, um dos aspectos importantes de um processo de luto saudável, ou seja, em que a pessoa faz ali um processo que lhe permite adaptar-se à nova realidade, que é perder uma pessoa querida, uma pessoa significativa, tem a ver precisamente com também a importância de sentir e de expressar aquilo que está a sentir, seja a tristeza, seja a raiva, seja o que for. E nesse sentido, de facto, há mudanças na nossa vida, independentemente da perda de alguém ou não, que trazem emoções negativas, não é? Que trazem emoções negativas cá, não, mas até porque acho que isto é uma discussão, não é? Se existem emoções negativas, não é? Se a tristeza é negativa, se a raiva é negativa. Elas têm razão para existir e precisam de ser sentidas e expressas. Às vezes também dizer que são negativas pode remeter para a ideia de que não as podemos sentir, mas não. É bom senti-las e é bom até aprender a regulá-las, passa por reconhecê-las e aceitar que elas fazem parte da vivência do ser humano. Pronto. Mas então, partindo dessa ideia de que o luto virá associado a algum tipo de sofrimento, eu acho que de facto há mudanças que poderão trazer esse sofrimento relativamente à ideia de um eu ou de quem nós fomos, ou uma parte de nós que foi e que já não é. Ou seja, quando nós perdemos alguém num processo de luto, a relação que nós temos com essa pessoa, ela tem que ser, ou seja, vai ser para sempre uma pessoa importante na nossa vida, não é? Mas tem que haver aqui um acomodar, uma aprendizagem de como é que o meu eu vai passar a existir nesta realidade em que aquela pessoa já não está presente, não é? E acho que de facto há mudanças que podem provocar este sentimento de que há uma parte de nós que já não existe, sei lá. Eu não sou mãe, vocês, o Hugo e o Nuno, são pais, portanto saberão melhor do que eu falar sobre isso, mas, por exemplo, na parentalidade, e tenho pensado sobre isso
mais do ponto de vista da mulher. E até porque recentemente ouvi um podcast que é o Voz de Cama, que já agora recomendo, com a Ana Markel e a Tânia Graça, que tinham como convidada a Marta Bateira e que ela vinha falar sobre a experiência dela da maternidade. E uma das coisas que ela disse, que ela abordou, foi precisamente este luto que ela sentiu, que viveu com a maternidade. O luto de uma parte dela que tinha ficado, portanto, que era anterior ao parto, e dela perceber que aquela parte não ia voltar, não ia fazer mais parte dela, né? E neste aspecto foi um luto, porque ao mesmo tempo que é um momento de uma enorme alegria e com muitas emoções positivas, e que ela reforça isso várias vezes, ou seja, não é uma pessoa que está feliz com a maternidade, mas que há uma certa tristeza, uma certa saudade às vezes daquilo que se foi. Então nesse aspecto acho que sim, acho que uma mudança pode envolver um luto neste sentido, de que é que isto, nós sentimos que nos despedimos de alguma parte de nós, de alguma maneira. Percebo perfeitamente, sim. Sim, está a pensar sim nesses múltiplos papéis, não é? Que ou fases de vida também, não é? E há fases assim mais clássicas, não é? Que implica fazer o luto, como passar para a puberdade e para a adolescência é diferente de ser criança, e depois passar para a fase de jovem adulto, depois a meia-idade, depois o ser idoso / sénior, não é? E tudo isso implica deixar um pouco de ser quem se foi no passado, com todo o sistema de relações que se tinha e de forma de estar na vida, não é? E quem tem dificuldade depois de fazer estas ditas mudanças, aceitar a mudança, poder viver no novo modo, pois são as pessoas que também tipicamente sofrem bastante com a própria mudança do tempo, que requer esse tipo de desafios. De facto, ser adolescente é ser diferente de criança, que requer desafios novos. Ser adulto é um desafio também bastante maior do que ser adolescente, dada a responsabilidade. E ser idoso, pois, é confrontar-se com uma última fase de vida e o que fazer ainda com os recursos físicos, mentais e emocionais que ainda estão disponíveis. E preparar também o próprio processo de morte, que é uma das questões a tratar no ser idoso, não é? Que a esperança de vida diminuiu e a pessoa também precisa de organizar o seu fim, se tiver oportunidade para tal, não é? E dar esse sentido, a possibilidade de dar um sentido ao final da história. E que as pessoas idosas têm esta possibilidade. Nós, enquanto ainda adultos, ainda julgamos que vamos chegar a idosos, ainda não estamos a planear o nosso fim, não é? Mas os idosos, por essa sensação, enfim, mais realista de que a vida está os dias mais contados, seja meses, anos, mas a esperança já não é muito grande de viver, em termos de muitos anos, é um tempo para dar esse fecho, para fazer uma conclusão com sentido. Portanto, no fundo, aqui o título do nosso programa, a mudança envolve sempre um luto, eu diria que envolve múltiplos lutos, e que em cada momento nós só temos consciência de alguns, eventualmente aqueles que nos estão a atormentar um pouco mais, não é? Ou que nos estão a preocupar um pouco mais em termos das mudanças que estamos a fazer de vida. Mas há muitas relações, muitas experiências de vida que já foram concluídas, que de repente parece que não estão muito conscientes que efeito é que tiveram no meu processo de viver, e que às vezes temos que nos questionar que lutos é que de alguma maneira eu já não me recordo, que fechos, que conclusões e que efeito é que estão a ter no momento presente para as minhas escolhas, e que até sinto algo importante a fazer de vez em quando, não é? O que é que, por exemplo, uma relação de amizade na adolescência, que efeito tem agora, que ficou lá na adolescência, que nunca mais vi aquela pessoa, tem efeito agora em mim enquanto adulto? Questionar-me sobre isso, não é? Tendo aquela relação terminada, concluído, que efeito tem?
ou minha experiência no liceu ou na faculdade, que efeito tem agora em mim, que agora já não estou lá. Sinto que são questões que importa irmos fazendo, principalmente naqueles lutos que não temos tanta consciência. Porque os que nós temos consciência estão a ser mais trabalhados, não é? Também porque temos a nossa atenção sobre isso. Mas aqueles que não temos tanta consciência estarão a ter algum efeito, e que julgo que é importante também às vezes nos questionarmos de perceber que efeito é esse. Não sei, eu estava a ouvir, mas também queria ouvir o Pedro e o Hugo, mas eu sobre se a mudança envolve sempre um luto, eu acho que há diferentes tipos de mudanças. Eu acho que se pensarmos na mudança do ponto de vista mais estrutural do eu, do que é a nossa personalidade, do sentido de quem nós somos, esse tipo de mudanças a esse nível, eu diria que sim, mas há mudanças mesmo ao nível individual, que, sem pensar em mudanças mais familiares ou até mais macro, mas até há mudanças que introduzimos nas nossas vidas e que não têm necessariamente um impacto que leva a um luto, não é? Sei lá, por exemplo, se eu fizer uma alteração na minha vida, porque acho que é importante para o meu bem-estar eu começar a ter aulas de dança. Começo a ter aulas de dança. Eu não vou fazer um luto de quem eu era antes de ter as aulas de dança. Ou seja, quando muito eu vou ter uma série de sensações, como o medo de estar a iniciar algo novo, de não ser capaz de estar à altura do desafio, de não ser capaz de levar com aquela atividade em frente. Ou seja, há aqui uma série de sensações deste processo de mudança, de estar a propor-me algo novo. Agora, é algo que vai dentro, que tem concordância com os meus valores, com quem eu sou, portanto, não vai implicar depois um luto com algo que eu fui no passado, não é? Ou seja, apesar de aqui introduzir uma pequena mudança. Ou seja, eu acho que mesmo quando falamos em mudança, depende do tipo de mudança, acho eu, mas lá está, mas eu estou a partir da ideia de luto muito associada, porque lá está, eu não consigo separar o luto da ideia de um sofrimento, de haver aqui sentimentos difíceis, pronto.